Quando nós olhamos aqui para esta carta, o apóstolo Paulo vai colocando uma coisa bastante interessante. Vós, direcionando diretamente aos judeus e aos gentios, ele vai falar assim, olha, vocês estão entre aqueles que foram capacitados para ter o entendimento e acreditar, né? Que quem convence o homem que ele está morto espiritualmente é o Espírito. Então aqui, Paulo, como já estava convencido, ele coloca a eles vós, né? Estando vós, aí ele coloca, qual era a situação em que estavam? Assim, mortos espiritualmente. Então, irmãos, é bom nós olharmos para isso. Assim, muitas das vezes as pessoas não têm entendimento de quem não tem o Espírito de Deus, forma alguma, vai ter desejo, vai conseguir, vai sentir alguma coisa por aquilo que é sagrado. Então, assim, como a pessoa não tem em si este desejo de agradar a Deus com aquilo que ele faz, então ele está espiritualmente morto. Assim, nós, quando estávamos também mortos, não entendíamos isso. Eu posso estar vivo e morto ao mesmo tempo. Então, o homem sem o Espírito Santo de Deus é um cadáver ambulante. A colocação que Paulo faz aqui aos judeus é exatamente esta. Vocês estão mortos. Tá? Agora, o que é que fez as pessoas, né, serem sujeitas ou estarem sujeitas à morte? Assim, o que leva vocês a estarem sujeitos à morte são os delitos e os pecados. Né? Então, assim, o pecado mata. O pecado mata. Não mata, ou não matava como matava na época da lei, mas mata hoje na graça, afastando de Cristo. Então é bom nós olharmos para isso. Assim, todos aqueles que não têm o Espírito de Deus, eles estão afastados eternamente de Deus. Eles não sentem, eles não veem, eles não entendem a necessidade da presença de Deus na vida deles. Então isto que Paulo está colocando aos irmãos aqui é que eles estão nesta vida de pecado. Esta vida de pecado, a consequência dela é a morte, é a separação de Deus. Ele não tem vida eterna. Então, olhar para uma situação desta e ter entendimento disto, eu falo para os irmãos, é misericórdia única e exclusiva do Espírito Santo de Deus de convencer o homem a entender isto. Então, o que Paulo fala aqui, a estes que ainda não tiveram entendimento, é justamente isto. Tá? Assim, ó, permita o Espírito de Deus convencer vocês disto. Porque uma vez que você seja convencido ou esteja convencido disto, a compreensão de vocês em relação a Deus muda. Nós, hoje, olhamos para a igreja de Éfeso, e aí a gente pode parar um pouquinho, voltar ao passado e fazer um paralelo com hoje. Como é que nós andávamos? A forma que nós andávamos agradava a Deus? Não. Você tinha entendimento disto? Não. Não. Porque você vivia dentro de uma normalidade que aparentemente a sua vida estava boa e você, conformado com aquela situação, seguia um curso de vida que não trazia para você consequência nenhuma. Até um dia você entender isto. Quando você entende isto, aí as coisas começam a mudar. E quando você muda o curso da sua vida, é quando você sai deste sistema que o mundo realmente traz ou leva você a compreender a sua cegueira espiritual,
você pega e muda a história da sua vida, não é da dos outros, da sua vida. Porque aí você vai entender que existe dois reinos. O reino de Deus e o reino da oposição a Deus. Quem está fazendo parte do reino de Deus tem o entendimento de que este mundo, ele tem um príncipe. Que este mundo, ele tem um governo. Que este mundo, ele tem um Senhor. E este mundo está repousado, deitado nas mãos deste que o conduz. O que Paulo fala à igreja aqui é exatamente isto, ó. Nos quais, versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que é que ele está falando? Este mundo jaz no maligno. Você não faz parte deste mundo. Você tem que estar preparado para um mundo vindouro. Quando nós olhamos aqui, abra sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Ele diz assim, ó, versículo 4. Semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Então nós muitas das vezes olhamos para este versículo, tá? E aí o que você pensa? Ah não, o semeador jogou a semente na beira do caminho, veio uns passarinhozinhos inocentes, né? E comeu a semente que foi jogada lá. Não é assim que muitas vezes nós entendemos? O Senhor Jesus fala assim, ó, calma, entenda o seguinte. Entenda o seguinte. Vai lá no versículo 15 do capítulo 4 de Marcos. Ele diz: os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Quem são os passarinhos? Quem são os passarinhos? Fala assim, o espírito da potestade do ar que opera nos filhos da desobediência. Então os passarinhos aqui são os espíritos de Satanás personificados em passarinho. Estes aqui endurece o entendimento e não permite que as pessoas tenham compreensão do plano de Deus para a vida deles. É a mesma coisa de você chegar e entregar o folheto para alguém e falar assim, olha, isso aqui é a palavra de Deus. O que o camarada faz? Amassa e... É assim? E quem é que fez aquilo? Alguém que já passou de forma antecipada a você e já endureceu a cabeça dele, o entendimento dele de que aquilo não é bom para ele. O Senhor vai nos mostrando o seguinte, ó, em Efésios, capítulo 6. O versículo 12. Ele diz: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, o que ele diz? Estes que andaram segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestades do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência, este nunca vai deixar de trabalhar. Nunca. Para que os filhos continuem se rebelando contra o pai. O apóstolo Paulo aqui está mostrando à igreja de Éfeso
a necessidade deles terem o entendimento disto. Porque muitas das vezes as pessoas não entendem. Não é porque ela não quer aceitar. Não. Porque o maligno está trabalhando para que ele não perca ninguém do seu reino. Aqueles que estão no seu reino, ele não vai incomodar. Mas os que querem sair de lá vai ter opressão. E ele não vai permitir. Então ele vai enviando, ele vai se personificando em seres para atrapalhar o entendimento daqueles que querem compreender a Deus. Então o que Paulo fala aqui é o seguinte, assim, neste curso do mundo que nós andávamos, nesta era que nós não tínhamos entendimento, todas as vezes que nós procurávamos compreender a palavra de Deus, vinha o passarinho e catava a semente para ela não germinar. E é por isso que muita gente passa muito tempo na cegueira sem ter o entendimento do evangelho e não aceita. Não aceita. Porque tem uns que têm mais facilidade para compreender. Outros mais dificuldades. E nestes, quanto mais duro é o entendimento e mais duro é o coração, mais o inimigo trabalha. Então o que Paulo está mostrando para os irmãos aqui, exatamente isso, Apocalipse, para a gente fechar esse texto, essa parte aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e 10. Ele diz, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então vi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O que é que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele fala assim, irmãos, não existe nada pior para Satanás do que eles saberem que Cristo ressuscitou. E, tendo ele ressuscitado, agora ele perdeu a liberdade de estar nas regiões celestiais atacando os nossos irmãos. Assim, até aqui, até Cristo, quando o Senhor Jesus envia lá a missão dos 70. Quando os discípulos voltam, o que eles falam? Senhor, nós vimos Satanás descer do céu como relâmpago, nós vimos não sei o quê, nós vimos não sei o quê. Fala assim, ó, esquece isso. Apenas se contente pelos vossos nomes, está escrito no livro da vida. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, aquela liberdade que Satanás tinha de estar nas regiões celestiais para acusar, acabou. A revolta de Satanás é esta. Porque antes de Cristo ressuscitar, estava lá, Deus reunido com seus filhos. Vai lá, lê lá o livro de Jó no capítulo 1. Aí, quando ele está lá, quem é que aparece? Opa, posso fazer parte da reunião aí? O que foi que aconteceu? Você viu lá? Aquele indivíduo lá embaixo está te servindo? Sabe por que ele te serve? Por causa disso. Então Deus vai lá, então. Isso acabou. Satanás não tem mais a liberdade de acusar os filhos de Deus nas regiões celestiais. Porque Cristo ressuscitou e ele tendo ressuscitado, ele passou a ter o comando de tudo isto. E no lugar que Cristo está, Satanás é destronado. Destronado, acabou. A fúria dele aqui é esta, o que Paulo está chamando a atenção dos irmãos, para os irmãos terem compreensão, é disto. Então ele fala assim, agora, este espírito atua nos filhos da desobediência. Então, até aqui, ele coloca, falando a vós que estavam mortos nos seus delitos e pecados, vós que andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência. Então, assim,
estes que ainda não tiveram a compreensão, estes que ainda permitem ser conduzido pelo maligno, estes tendem a passos largos à destruição e à separação eterna de Deus. Entender isso, irmão, ou irmãos, é mérito única e exclusivamente da graça de Deus. O que é que você vai fazer para entender isso? Nada. Nada. Porque o Espírito está mostrando o tempo todo a todos. Há aqueles que têm o entendimento e há aqueles que não têm. Agora, qual é a comparação que Paulo faz? Enquanto ele fala aos que não têm entendimento, ou ainda não havia entendido, ele fala assim, vós que estavam lá. Agora ele fala assim, nós, olha lá, versículo 3. Entre eles, todos nós antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, aqui, Paulo, da mesma forma que ele coloca aqueles que ainda não tiveram entendimento, ele fala assim, se nós agora, e aí ele sai da segunda pessoa do plural e vem para a primeira, né? Porque ele está na mesma situação, ou estava na mesma situação. Então assim, nós agora, né, que somos judeus, nós agora que somos gentios, que fomos alcançados pela graça de Deus, né, que através da misericórdia e da graça de Deus tivemos um entendimento aberto para não mais fazer somente a vontade da carne, mas fazer agora a vontade de Deus. Somos iguais. Todos têm o mesmo direito. Todos foram alcançados pelo mesmo sacrifício. Todos podem realmente escapar-se da ira. Todos. Assim, eu era como vocês. Estava na mesma situação de vocês. Então, assim, uma hora ele fala a eles, porque ainda não tiveram o entendimento, e agora ele se coloca na mesma situação e fala assim, todos nós podemos escapar. Todos. Porque eu estava como vocês. Olha que coisa interessante. Aí a gente vai vendo aqui como é que Paulo vai levando as pessoas a olharem para ele, Paulo, e procurar ter o desejo de imitá-lo. Então é aí que Paulo usa e faz com que as pessoas entendam, sede meus imitadores. Olha como eu era e olha quem eu sou. Vocês conhecem a minha história. Vocês sabem exatamente o que eu fazia. Participaram de tudo. Viram a minha vida. Eu mudei. Eu mudei. Você quer ser mudado também? Essa é a colocação. Vocês também querem ser mudados? E por que é que Paulo faz essa advertência? Porque os judeus sempre se acharam melhor que os gentios. Sempre. Porque para eles judeus, e eles se vangloriavam disto, falaram assim, nós já somos filho de Abraão. Para quem é filho de Abraão, já é herdeiro da promessa. Para quem é filho de Abraão, já tem um pedacinho no céu. Paulo falou assim, não tem dessa. Da mesma forma que os judeus, mesmo se achando um pouco melhor, eles são exatamente iguais aos gentios. Com toda a degradação, com toda a destruição moral, com todos os problemas que enfrentam. Porque o homem sem Deus, todos eles são filhos da ira. Acabou. Não tem para onde correr. Assim, olhar para isto sem a ajuda do Espírito Santo, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. É a mesma coisa de quem não tem o Espírito Santo catar a Bíblia e ler. A única coisa que ele vai ler na Bíblia vai ter da Bíblia um conhecimento histórico.
E é o que muitos estudiosos fazem. Tem conhecimento histórico. Discernimento espiritual para compreender aquilo que a Bíblia fala com ele, ele não vai ter. O que é que falta? Falta o Espírito Santo de Deus. Sem este, irmãos, é impossível compreender. Impossível. Assim, o homem entende a língua do homem. Entende. Ele sabe exatamente o que é que o homem tem como desejo no coração. Ele sabe. Porque ele tem o espírito do homem. Ele pode até não querer fazer um julgamento. Mas ele sabe. Para ter o espírito de Deus e compreender o que é de Deus, é necessário que tenha o espírito dele. O que Paulo está falando para a igreja aqui. Nós éramos como todos os outros. Não tem diferença nenhuma. Então eu quero falar para você, meu irmão, muitas das vezes, você entenda o seguinte: nós não temos diferença nenhuma de nenhum outro. Tá? Hoje, graças a Deus, pela misericórdia e graça de Deus, tivemos, pelo Espírito Santo, a liberdade de conhecer aquilo que o Senhor já tinha revelado. Já tinha revelado. E hoje, se você tirar proveito disto, você se torna um herdeiro dos céus. Se você não tirar proveito disto, você vai continuar debaixo da ira de Deus, como filhos da ira. O que Paulo está querendo trazer como libertação aos judeus aqui é exatamente isso. Saia desta condenação. Saia. Porque essa situação não é boa para ninguém. Se até o diabo, depois de ser destronado, ficou revoltado porque perdeu seu cantinho nos céus, ou não pode mais acusar os filhos de Deus nas regiões celestiais, se ele já sabe que ir para o lugar que foi destinado a ele é ruim, você vai querer ir para lá para quê? E é bom nós olharmos para isso para termos entendimento disto. Porque aqui ele vai falando o seguinte, ó. O que é que nós fomos agraciados? Ou no que é que fomos agraciados? Nós somos agraciados porque Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, assim, é fácil você olhar para alguém que te ira, que te irrita, que te contraria todos os dias, todos os instantes. E toda hora anular as suas irritações. Pensa nisto. Pensa nisto. O que ele está falando aqui é exatamente isto. A misericórdia de Deus e o seu muito amor com que nos amou ignorou tudo isto. Ignorou tudo isto. Assim, ó, Deus, ele é o que está sendo irritado. Assim, a mesma coisa, você está sendo provocado e irritado todo instante. Aí você fala assim, eu não vou levar a sua irritação em consideração porque eu o amo. É isso. Despreza. Ignora. Porque ele está fazendo sem conhecimento daquilo que está fazendo. Ele não tem noção do que é que ele está fazendo e das consequências que isto vai trazer para ele. Então, por ignorar isto, as consequências da sua irritação, da sua provocação, eu perdoo. E aí eu fico olhando, imagine se muitos de nós fôssemos deuses.
Você já vê, dá para você ter noção aí do que é que se faz um homem tendo um poder com a caneta na mão. Se um homem com poder e uma caneta já provoca a ira de centenas de milhares de pessoas, imagine se fosse Deus. Ou seja, a gente não precisa ir muito longe para compreender. Só precisa olhar uma visão um pouquinho mais ampla. A gente vai entender exatamente o que é amor espiritual. O amor espiritual, irmão, muitas das vezes vai além da nossa compreensão. Vai além. Porque você está aqui hoje, não é mérito nenhum nosso. Não é. É mérito único e exclusivamente do sacrifício de Cristo. Porque tendo subido aos céus, batendo essa tecla mais uma vez, subindo aos céus para destronar Satanás, destronar o nosso acusador, ele, sabendo das consequências de estarmos aqui, dos problemas que enfrentaríamos, das perseguições, das dificuldades, da forma que Satanás iria trabalhar para cegar o nosso entendimento, da forma que ele iria nos usar para contrariarmos a vontade de Deus. O Senhor olha para nós, sendo usado para fazer tudo isto, e ele perdoa e faz-nos entender o amor que ele tem por cada um de nós. O que Paulo está falando para a igreja aqui, assim, tem muitos que continuarão mortos sem ter o entendimento disto. Outros desfrutarão disto para ter vida. Então você olha para essa situação e você vai vendo que muitas das vezes, pessoas em todos os lugares, em todos os cantos deste mundo, todas elas querem os céus. Todas elas. E você vai ver pessoas o tempo todo falando: será que Deus vai condenar alguém só porque não aceitou Cristo como Salvador? Mesmo sendo uma pessoa boa, mesmo servindo outros deuses, porque não conheceu o Deus verdadeiro, será que Deus vai condenar? E aí a Bíblia nos deixa bem claro que Deus nunca se ocultou a ninguém. Nunca. Porque quem quer encontrar Deus, mesmo que tateando, vai encontrar. O que está falando? Olha, nas mínimas coisas, Deus se revela para que você tenha o entendimento de quem é Deus e o aceite como Senhor e Salvador. Assim, Abraão foi salvo? Noé foi salvo? Jó foi salvo? Enoque foi salvo? Elias foi salvo? Davi foi salvo? Eles conheceram a Cristo? Não. Não conheceram a Cristo, mas foram salvos. Por quê? Eles conheceram o Deus verdadeiro. Quando a gente olha lá para Romanos, e o que Paulo vai fazer os irmãos entenderem é exatamente isto. Você olha, Deus se revela. Ele se faz conhecido. E aqueles que querem o conhecer, o conhecerão. Porque ele não está oculto. Versículo 18 do capítulo 1 de Romanos. Ele coloca: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou.
pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são indesculpáveis. Quem quer, encontra. Quem não quer, inventa desculpa. O que Paulo está falando aos Efésios é exatamente isto. Irmãos, Deus, riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor que nos amou, ele fez-se revelado, ele fez-se conhecido, ele se mostrou e se mostra e se mostrará a todos que querem conhecer. Então, você pode estar em qualquer parte deste planeta. No instante que você buscar a Deus, ele vai se revelar a você. A gente vê testemunhos e mais testemunhos de pessoas desse jeito. Eu estava num abismo, eu estava não sei aonde, eu estava na sombra da morte, eu estava passando perigo, eu estava não sei o que, eu estava sozinho. Eu busquei a Deus e Deus falou comigo. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque no instante que você busca, ele se faz presente. Ele se faz presente. O que Paulo está mostrando para a igreja de Éfeso aqui, você não tem desculpa diante de Deus. Por falava assim, eu não consegui entender para ser salvo. Senhor, não tem como me tirar daqui. E eu falo assim, não. Da mesma forma como Noé não pôde abrir a arca, e como o pessoal diz, né, quem tem a chave do céu é Pedro. Se Pedro tivesse a chave do céu, o pessoal ia chegar lá, bater na porta, Pedro, como é que é? Vai me deixar do lado de fora aqui? Ih, rapaz, eu sei que é difícil cair do lado de fora, entra aí, vai, abre a porta. Só que lá, quem foi que fechou a porta da arca? Foi Deus. E ele fechou por fora, para que Noé não pudesse abrir. Na porta do céu, ele fechou. Quem é que pode abrir? Só quem tem a chave. Só quem tem a chave. Quem é que tem a chave? Cristo. Cristo. Não é Pedro que tem a chave. Não é Pedro que tem a chave. Então Pedro não vai abrir a porta do céu. Quem vai abrir a porta do céu é Cristo. Ele vai abrir a quem? Aqueles que o conheceram. O conheceram. Mas eu nunca tive uma Bíblia. Você só conhece a Cristo pela Bíblia? Mas eu nunca vi falar de Cristo. Diante de todo esse firmamento criado? Diante de toda a natureza? Diante de tudo aquilo que você tem contemplado? Diante do vazio do seu coração, que só preenche com o Espírito do Criador? Você ainda não conheceu a Deus? Assim, aí ele vai falar para você, fala assim, olha, você deu mais ouvido àquele passarinho que foi lá arrancar a palavra do seu coração do que aquilo que a palavra estava te convencendo da verdade. E muitos irmãos estão assim. Muitos estão assim. Olha o que ele diz. Nós, ainda mortos em nossos delitos e pecados, assim, isso aqui é o morto espiritual. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Irmãos, o crente tem um privilégio. Olha, eu acredito que haverá
a ressurreição do corpo. Eu acredito. Mas eu acho, não está aqui, mas dá a entender que o crente, uma vez morto, ele já está na presença de Deus. Ele já está. Então primeiro vai o espírito, depois vai o corpo. Por que eu creio nisto? Porque quando o Senhor Jesus conta a parábola lá do rico e de Lázaro, assim, os dois morreram. Onde é que estava o corpo? No sepulcro. Os dois morreram. Só que o espírito dos dois já estavam aonde? Um no seio de Abraão e outro no lugar de tormento. No instante que o crente morre, parte o princípio da minha compreensão. No instante que o crente morre, sendo Cristo o cabeça, a igreja, nós, que já fazemos parte do corpo de Cristo, já desfrutaremos deste privilégio. Por quê? Porque nós vamos olhando aqui assim, ó, pela graça sois salvos. Uma vez que você é salvo, acabou, irmãos. Acabou. Você é salvo. Você já está desfrutando da graça de Deus. Esta graça concedida somente àqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo para perdão dos seus pecados e foram vivificados. Quando Cristo ressurge dentre os mortos e ele passa a ter vida, para onde é que ele vai? É para os céus. Não, pastor, mas eu fui só. Tá bom, foi lá depois de Pentecostes, tá bom. Mas ele foi para lá. Foi para lá. É bom nós olharmos para isto. Porque quando Cristo morre, primeira atitude, sepultaram Cristo. E foi lá avisar para todos os mortos. Todos os espíritos que estavam em prisão. Falou assim, eu cheguei. Os que são meus. Os que não são, ficam aí aguardando o juízo. Deve ir embora. Olha que coisa interessante. Ele libertou. Libertou todos. Todos que eram seus. Todos. E é bom nós olharmos para isto. E as pessoas viram isto. Puderam presenciar isto. Então, quando nós olhamos para isto aqui, Paulo vai falar para nós, irmãos, nós, uma vez que saímos do curso deste mundo, que nós andávamos na nossa ignorância, pudemos ter o entendimento do sacrifício de Cristo para perdão dos nossos pecados. Aceitamos isto. Aceitamos isto. Eu vou assim, todos que aceitam isto, deixa de estar morto e passa a ter vida. Vida. E vida eterna. Vida eterna. Então nós olhamos para isto e aí nós vamos entendendo que esta graça salvadora não depende se somos descendentes de Abraão ou não. Não depende se somos gentios ou não. Depende única e exclusivamente de Cristo Jesus. E depende de sermos ou permitirmos o Espírito Santo de Deus nos convencer de que precisamos realmente tomarmos uma decisão. Quando nós entendemos isto, muda. Muda. Coisa que muita gente não consegue entender. Não consegue. E por que é que não consegue? Porque quando querem entender, vem alguém e muda o rumo da conversa. É aquela mesma coisa. Que você muitas vezes está deitado à noite, acorda, começa a orar.
Você começa a orar falando uma coisa, quando você cai em si, já está falando outra que não tem nada a ver com a oração que você começou. Ou você já dormiu e já esqueceu que estava orando. Só acorda no dia seguinte. Muitas das vezes é assim. A pessoa até tem o desejo e o interesse de aprender. Quando ele começa a sentir o desejo de aprender, vê alguém, muda a conversa, ele vai para outro mundo, faz uma coisa, faz outra, tem uma atividade para fazer, alguém chamou a atenção dele e ele perdeu aquela oportunidade. Perdeu o interesse. Isso acontece direto. Acontece direto. Então vocês vão ver isso. A gente se depara com essas realidades. E tem pessoas que vai passar a vida inteira assim. Vai passar a vida inteira assim. E vão continuar mortos. Vão continuar mortos. Você só tem vida. Você só vai ser vivificado pela graça. Graça. É Deus olhar para você, um provocador, né? Aquele cara chato de galocha, que sente prazer em tirar a paciência e a paz do outro, fazer tudo para contrariar. E Deus falar para você, olha, mesmo chato do jeito que você é, eu vou fazer você entender uma coisa. Ou você aceita o que eu fiz em seu favor, ou você vai ser castigado. Uma hora a pessoa pega e aceita. Você já viu testemunho de pessoas com 100 anos, 90 anos, aceitando Jesus sendo batizada? Mas você fala assim, por que 90 anos? Pelo amor de Deus. Olha quantas pessoas já morreram nesses 90 anos de vida e o indivíduo sem aceitar Cristo. Mas chega uma hora, o Espírito convence. É bom, irmãos, nós olharmos para isto. E aí nós vamos vendo que o ser humano é igual em todo lugar. Em todas as épocas. Em todos os tempos. E quem é que, por misericórdia e graça, vai atrás deste indivíduo? Deus. É por isso que Paulo reconhece. Assim, ó, vocês que ainda não entenderam, estávamos da mesma forma que nós. O que é que nós precisamos ter com os que não entenderam ainda? Misericórdia. Misericórdia. Porque tendo misericórdia, uma hora vem a ter o entendimento. E tendo entendimento, aí vem a fazer parte do reino de Deus. Quem é que faz parte do reino de Deus? Somente os vivificados em Cristo Jesus. Só. E eu espero em Deus que a gente consiga entender isto. Consiga. E se você tem o entendimento disto, fica mais fácil você fazer os outros entenderem. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos nesta manhã.